Olá pessoal, bom dia ou boa tarde. A gente vai iniciar a nossa segunda semana. Nossa segunda semana é um pouquinho mais pesada, nós vamos necessariamente entrar nas teorias da aprendizagem e nós vamos fazer uma associação, do que as teorias dentro da psicologia e agora chamando psicologia da aprendizagem pode fazer de contribuição para a educação, para a formação de educadores e como uma grande ciência que vem nos trazer verdadeiramente um embasamento mais específico do que seja a aprendizagem numa condição, numa necessidade humana, no desenvolvimento humano. E aí, para a gente não perder muito, a gente só vai passar que na verdade esse vídeo só é para recapitular vocês e sintonizar vocês na segunda semana com a consequência, das primeiras teorias que nascem exatamente com a psicologia quanto ciência e como ela se constitui agora dentro da psicologia de educação. Lembrando que essa semana nós vamos trabalhar teorias da aprendizagem e ela está relacionada aos processos de ensino, aprendizagem e avaliação. Esses aspectos eles estão relacionados a aspectos externos da transformação do comportamento, a estruturação pessoal e experiencial da pessoa, processo de aprendizagem, processo de ensino e resultados dos processos. Bem, o que a gente não pode esquecer é exatamente essa constituição aqui que é necessário para que a gente não possa perder o foco exatamente sequencial da estrutura da psicologia e quando ela chega exatamente como uma psicologia que vem atender a educação. Então, teorias da aprendizagem, nós vamos ter em primeiro momento as teorias comportamentalistas, que estão dentro principalmente das primeiras escolas que nós já trabalhamos na primeira semana e vocês encontraram autores ou teóricos como Watson, Pavlov, Skinner e agora necessariamente nós vamos entrar nas duas teorias principais, que elas realmente vão contribuir dentro da sua fundamentação para o processo educacional, que são as teorias cognitivistas, e aí vocês vão encontrar teóricos como Piaget, Vygotsky, Ausubel, Brunner, Gardner, e as humanistas, que está Maslow, Vallon, Roger. Então, o que a gente tem que entender é que essas teorias elas não têm um foco único e que nós vamos nos prender numa única teoria como ela sendo a principal ou ela vem corresponder ou responder todas as minhas necessidades enquanto educador ou dentro da própria educação. As teorias da aprendizagem, elas são teorias que vêm verdadeiramente fundamentar, nos orientar, nos, vamos dizer, colocar pontos de análise do sujeito, desse humano cognitivo, físico, biológico, como nós podemos então fazer essa estruturação e aplicar da melhor maneira dentro do processo de ensino-aprendizagem e dentro do ambiente educacional, tá? E aí o que é que nós vamos ter? Nós já trabalhamos a comportamentais, que é essa que nós já trabalhamos a semana passada, a teoria dos reflexos, o Watson, que foi o fundador do movimento behaviorista, ele traz o meio ambiente determinante para a questão da aprendizagem, Skinner, vocês também já entraram em contato com a questão da aprendizagem estímulo-resposta, tá? E nós vamos então entender que essas primeiras teorias que nós entramos em contato, elas fundamentam dentro da teoria comportamentalista. E aí, como é que a gente pode trazer isso dentro da questão do professor, Eu sou o professor e tenho como tarefa, primeiro, modelar as respostas apropriadas aos objetivos instrucionais. Segundo, premiar as respostas certas de forma a gerar um hábito. E terceiro, conseguir condutas apropriadas pelo controle do ensino através da tecnologia educacional ou dentro da minha prática docente, onde necessariamente a figura do professor nessa teoria, ele ainda é o centro do poder, do conhecimento. O aluno ainda é aquele somente que recebe. E eu como professor, dentro de tudo aquilo que eu posso desenvolver através da minha prática docente, é que eu leve esse indivíduo a um comportamento, a uma resposta que eu quero que ele tenha
para que ele, no futuro, como cidadão, ele possa se adequar às questões da sociedade. Essa primeira teoria, apesar dela ser a primeira, e ela é extremamente significativa, porque ela é uma primeira teoria que vai trazer esse aspecto dentro da educação, e ela se fundamenta durante muito tempo, principalmente nos Estados Unidos, ela fundamenta também bem a questão da educação tradicional, né? Fundamentada exatamente no poder do professor aquele que repassa, o aluno aquele que apenas obedece, está relacionada à questão da premiação. Os bons alunos nota 10, eles são exaltados, os que não tiram essa nota, eles necessariamente passam por uma situação de não reconhecimento, e aí isso é algo extremamente prejudicial. Mas ela é uma teoria que vai trazer a primeira análise quanto a um estudo da psicologia dentro da educação. Em síntese, na primeira semana nós estudamos a teoria comportamentalista, e ela traz exatamente a pessoa como ser que responde ao estímulo exterior. O aluno é relegado para segundo plano, porque o centro das atenções é o professor. Todas as pessoas aprendem no mesmo comportamento e da mesma forma, ou seja, o professor ele não consegue ou ele não vê as diferenças dos alunos, ele passa o conteúdo de forma igual, né? E aí nessa forma igual ele não percebe que cada um trabalha ou percebe ou tem o seu processo de aprendizagem individual. Na teoria comportamentalista, ela é uma teoria que vai trazer, modelar o comportamento, e não há uma visão do conjunto do processo de aprendizagem, ou seja, não se leva em consideração o que ocorre dentro da mente durante esse processo, e o ser ele é passível, moldável, dependendo do professor e da forma que ele ensina. Bem, após essa primeiras escolas que nós estudamos, nós vamos agora entrar nessa segunda semana nas teorias cognitivistas, né, que é uma das teorias principais e que traz dois grandes teóricos para a nossa análise. E eu digo que são dois grandes teóricos não só para a nossa análise, mas dois grandes teóricos que realmente trazem uma grande contribuição da psicologia dentro da educação, como uma teoria que realmente você consegue estender para o campo educacional. Você consegue estender ela para um campo onde nós, educadores, analisamos o processo de ensino-aprendizagem, já começando a observar o indivíduo, né? Os seus aspectos cognitivos, de desenvolvimento, a sua formação e o seu desenvolvimento durante a sua vida e como isso se dá em cada faixa etária. E aí vocês vão encontrar Piaget como teórico que está dentro do material de estudo de vocês. Dentro do processo de ensino-aprendizagem, vocês vão encontrar exatamente toda a estrutura da fundamentação da teoria dele, que vai estar na situação, desequilíbrio, assimilação, acomodação e equilíbrio. Lembrando que vocês precisam ler isso com calma, tá? Outro grande teórico é Vygotsky. Ele é um teórico que ele vai trazer o desenvolvimento intelectual das crianças, e ele é um teórico que vai fazer não só esse estudo da teoria dentro do desenvolvimento, mas entendendo esse indivíduo no ambiente. Ele diz que o ambiente interfere no processo de desenvolvimento desse indivíduo. Por isso ele vem dentro da teoria dele com duas fundamentações básicas: as interações sociais e as condições de vida. Ele trabalha dentro da zona de desenvolvimento proximal, que é o que vocês vão ler, e a outra é a relação entre o pensamento e linguagem, tá? Então ele vai fundamentar a teoria dele dentro dessas duas fundamentações. Nós vamos também, dentro da teoria cognitivista, trazer Ausubel. Ausubel é um teórico que vai trabalhar a aprendizagem significativa, é um teórico também bem recomendado, bem, vamos dizer, utilizado, né, dentro da educação, porque ele vai trazer esse aspecto da ideia de formação, uma nova condição, né, de formação que está relacionada a alguns conceitos já assimilados por esse indivíduo, tá? Ele traz que a aprendizagem mecânica, né, quando as novas ideias não se relacionam com as ideias já existentes,
elas ficam soltas. Uma aprendizagem mecânica não é uma aprendizagem significativa, não é uma aprendizagem que vai trazer uma modificação no comportamento desse indivíduo. E ele traz a informação, né? A informação deverá ser interiorizada e compreendida. Não deveria existir apenas uma memorização mecânica. O Ausubel, ele é um teórico que ele vai principalmente nos trazer a reflexão como nós podemos entender esse processo de informação de aprendizagem tradicional para uma aprendizagem significativa. A teoria dele é extremamente importante. Brunner também vem dentro dessa linha. Ele consegue pautar a teoria dele dentro da aprendizagem por descoberta. Ocorre quando o professor apresenta todas as ferramentas necessárias ao aluno para que ele descubra por si e o que deseja aprender. No processo de aprendizagem, o professor deve motivar os alunos a descobrir as relações entre conceitos e construam esses conceitos com seus próprios juízos, né? Os juízos de valores. É outro teórico também que traz uma extrema importância nessa condição da aprendizagem por descoberta. A teoria dele também fundamenta muitos aspectos dentro da educação, né? E aí a gente vai perceber que o aluno começa a ser a parte ativa na construção do seu conhecimento, né? Não dá para a gente pensar em aprendizagem só daqui para lá, né? Existe uma relação mútua daquele que fala e o sujeito que aprende. E essa relação ela é uma relação que se constrói. Não existe pontes, existe uma relação de análise, de construção que faz com que o professor e o aluno, eles possam, em situações diferentes, apesar de nós estarmos aqui ainda tendo esse domínio, porque o aluno ainda está amadurecendo, mas a construção ela deve ser conjunta. Há uma relação de interdependência desse processo de ensino-aprendizagem, né? Ele vem trazendo isso. Gardner é outro teórico atual. Ele traz a questão da inteligência como a chave para a resolução dos problemas. Esta teoria procura promover uma mudança no ensino-aprendizagem, considerando as necessidades formativas de cada aluno, inserindo então no seu contexto. E aí ele traz esse esquema extremamente interessante para as nossas análises enquanto educadores. Teoria das inteligências múltiplas, ele vai considerar inteligência linguística, inteligência lógico-matemática, espacial, musical, corporal, interpessoal, intrapessoal. Cada uma desse esquema, ele vai trazer uma análise. E a grande contribuição dele está exatamente nós entendermos esse processo de contextualização sobre as mudanças que nós, indivíduos, vamos passando no decorrer do processo. Nós vamos evoluindo e de geração a geração o homem vai modificando, vai desenvolvendo, né? Outra teoria que vocês vão encontrar nessa semana é a teoria humanista. E aí os autores que vocês já encontraram e vão novamente entrar em contato é o Maslow, né? Ele traz as nossas ações são motivadas pela satisfação e necessidade. Aí ele coloca uma pirâmide como uma análise, autorrealização, estima, amor e pertença, segurança, as questões fisiológicas, né? Então os teóricos humanistas eles vão trazer muito essa questão da necessidade humana, né? O ser humano como centro dessa análise, tá? O Vallon também, ele traz uma grande contribuição e ele é da linha humanista. Ele traz o afetivo e o cognitivo, fator orgânico e social, e o cognitivo ele traz como uma grande chave que é o conhecimento, né? A aprendizagem para ele não é linear, o processo de aprendizagem é cíclico e implica a passagem para uma outra fase interdependente da idade, né? Então, ele é também um teórico dentro da visão humanista que vai trabalhar outros aspectos. Roger também está no material de vocês, né? Ele trabalha exatamente a questão da pessoa. Ele diz que o professor ele orienta e facilita a aprendizagem. E aí a teoria dele vai trazer, né, como, quando orientado, poderá alcançar o sucesso esse aluno, no caso a pessoa. Intrinsecamente, essa relação, sendo ela boa, ela vai ajudar nesse processo. O indivíduo também é dotado de liberdade e poder de escolha, e por isso essa construção coletiva e não autoritária.
é necessário que se construa isso numa relação mútua. O conhecimento é próprio de cada pessoa, então se a gente entende isso, a gente vai entender que cada indivíduo vai se apropriando desse conhecimento conforme a sua percepção de mundo, conforme a sua estrutura intelectual e cognitiva, e há uma relação de confiança entre o professor e o aluno. Ele traz essa questão como uma relação necessária. O aluno precisa confiar no professor, né? Ele precisa saber que aquele indivíduo está ali para contribuir, construir um conhecimento junto com ele. E aí, as teorias da aprendizagem, os alunos com necessidades especiais, nós vamos estender isso somente para a terceira semana, eu vou pular agora, tá? É algo que eu vou trazer separado para vocês, mas o que é que a gente tem de resumo, né? Entender que nós temos as teorias comportamentalistas, que elas trazem, né, exatamente esses três grandes teóricos, Pavlov, Watson e Skinner, que vocês já estudaram. Nós vamos ter as teorias cognitivistas, com Piaget, Vygotsky, Ausubel, Brown e Gardner, são os principais representantes. Talvez um dos mais conhecidos é Piaget e Vygotsky, né, que a gente sempre está falando dele. Mas é necessário hoje, né, no século XXI, entender outras teorias dentro da aprendizagem, porque vem se modificando, né? Vygotsky e Piaget trazem essa grande contribuição num determinado momento histórico que até hoje se aplica, e outros teóricos hoje vêm trazendo essa contribuição dentro da sociedade do século XXI, sociedade das novas relações sociais, as novas formas que o sujeito está apreendendo as informações ao seu redor. E aí está relacionado principalmente a questão das tecnologias, que hoje é uma das questões principais dentro do processo de aprendizagem. A teoria humanista, com Maslow, Vallon, né, e Brauner. E nós vamos concluir, porque vocês vão ter acesso a esse material, dizer que as diversas teorias da aprendizagem, de todos esses teóricos e dentro da psicologia da educação, que acaba sendo uma corrente ou uma ponte da psicologia, né, mas como uma necessidade de entender e estudar esse sujeito no seu desenvolvimento de aprendizagem, e aí essas teorias elas vêm contribuir para o processo educacional, exatamente porque vai nos identificar questões que são extremamente relevantes na construção do indivíduo, né? E aí a gente vai trazer essas teorias. O professor ele deve o quê? Levar em conta, planificar. Primeiro, os processos de ensino-aprendizagem, a avaliação de acordo com as necessidades educativas. Tendo contato com essas teorias, nós vamos ampliar a nossa capacidade de entender como o sujeito, como acontecem as relações sociais, as relações de desenvolvimento, as relações cognitivas desse indivíduo. O professor precisa estar atento a isso para que ele possa, então, levar o processo dele da prática docente para a sala de aula. E aí a prática docente está relacionada às práticas que têm a ver, né? Podem ser aplicadas de acordo com os estilos de aprendizagem. E aí a gente vai ver os objetivos, quais são as metodologias que eu utilizo como professor para que eu alcance meu objetivo na aprendizagem. A prática docente, o tipo de metodologia, as condições que eu favoreço esse processo, é extremamente importante. E isso tem que partir da análise do professor, não do que ele acha, mas de como ele encontra a turma dele, como ele consegue fazer uma leitura dessa turma dele para que ele possa aplicar então a metodologia, o processo de ensino muito mais próximo à realidade da turma dele. Que isso vai influenciar o quê? O sistema de ensino, as políticas de escola e as opções curriculares, as estratégias para promover a aprendizagem muito mais significativa, muito mais voltada à realidade desse aluno, né? Então, basicamente, essa segunda semana que eu quero finalizar trazendo mais ou menos essa estrutura para que vocês não se percam, que a gente começou lá com as primeiras escolas, vamos entrar agora em duas principais escolas e a grande contribuição que esses teóricos trazem para a educação. Esse material é um material de leitura, tem videoaula, tem vídeo que vai mostrar as teorias de cada um deles e nós vamos então orientar nessa segunda semana a atividade que não será passada. Bom estudo, boa leitura, tentem ler com calma,
porque verdadeiramente essa é um dos conhecimentos na área da educação que está a todo momento traçando e retomando as nossas análises frente ao processo educacional. Então não pode passar despercebido, precisa verdadeiramente estar dentro da formação amadurecida para que a gente possa conduzir o processo de ensino-aprendizagem, não só como professor, como pedagogos que estarão direcionando, acompanhando o professor, e não tanto quanto para o professor que precisa entender que ele trabalha com o ser humano e não com uma máquina. Por nós sermos seres humanos, apresentamos especificidades que estão relacionadas à nossa formação e à nossa estrutura humana, e por aí isso precisa ser considerado dentro do processo de ensino-aprendizagem. Eu fico por aqui e aí eu espero que vocês tenham realmente uma boa leitura. Qualquer coisa a gente vai se encontrando na terceira semana com uma nova atividade para vocês. Boa tarde ou bom dia, até lá, até a próxima aula.